Êxodo capítulo 3, nós vamos ler agora, a partir do versículo 1, Êxodo 3, do verso 1 ao 10. E eu tenho carinho pela liturgia também. Acho que a liturgia ela tem o seu lugar, ela é importante. Mas a palavra de Deus ganha mais profundidade quando nós estamos em família. Então, eu não preciso performar aqui, entende? Nós estamos em casa, nós estamos em família. Então, eu vou dar um testemunho, eu vou compartilhar uma palavra que está no meu coração, eu vou trazer aos meus irmãos algo que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração. Eu sempre oro e peço direção a Deus toda vez que eu trago uma palavra aqui, para que seja uma palavra que a igreja precise ouvir, não seja só uma coisa interessante para mim, né? Às vezes a gente confunde, né, na condição de pregador, a gente tem que ter um discernimento. Qual é o discernimento? Quando algo está sendo dito para você e quando algo está sendo dito para ser dito à igreja. E é muito tênue essa linha, porque às vezes o Espírito de Deus está ministrando algo no nosso coração que é para a minha vida, algo direcionado à minha vida, e que não necessariamente é um momento que Deus queira compartilhar com a comunidade. Então eu sempre procuro com diligência isso, com responsabilidade, procurar de Deus a direção para saber qual é a mensagem que a igreja precisa ouvir, o que a minha família em Cristo precisa ouvir, o que o Espírito de Deus, o que Jesus quer falar ao coração da igreja no dia de hoje. Então essa é a porção do alimento que Deus nos concedeu para nos alimentarmos nessa noite. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, até o 10. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Midian, uma cidade. Jetro é o nome do sogro de Moisés. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Tire, não se aproxime mais. O Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio a Faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Amém? Contextualizando esse episódio que nós lemos, num determinado momento, Deus promove um encontro entre Abraão e o Senhor. E Abraão tem um encontro com Deus. Abraão, à medida que ele vive essa experiência especial com Deus, Deus lança sobre Abraão uma promessa. Abraão é bisavô, aliás, é pai de Isaque e avô de Jacó, que quando Deus se expressa, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele está falando dessa descendência, a partir de Abraão, que é quem é lançada a promessa da aliança. Então Deus faz uma
promessa a Abraão de que todas as famílias da terra seriam benditas no nome dele, e que a partir de Abraão o mundo todo poderia conhecer a pessoa de Deus, quem o Senhor é. E essa promessa lançada a Abraão. Abraão tem o filho dele Isaque, que leva essa promessa consigo. Isaque tem o filho dele Jacó, que leva essa promessa consigo. Junto da promessa de todas as famílias da terra serem benditas, vem também a promessa de que Deus daria uma terra a esse povo. E esse povo vai ficando numeroso, e ele fica um povo muito grande. Num determinado momento da história desse povo vai para o Egito, e lá no Egito ele passa aproximadamente 400 anos. Nesses 400 anos, no início desses 400 anos, as coisas eram muito boas para o povo de Israel lá no Egito. Apesar deles não serem da terra, eles serem estrangeiros lá, eles eram tratados com muito respeito, com muito zelo, com muita diligência, graças inclusive também à história que Deus escreveu a partir da pessoa de José, que é bisneto de Abraão. Mas esses 400 anos se passam lá no Egito. Num determinado momento, as coisas começam a ficar muito difíceis, porque o povo de Israel, que é descendente desse homem Abraão, começa a ficar muito numeroso, e Faraó e os egípcios começam a olhar aquilo com os olhos um pouco ruins. Porque, afinal de contas, eles são estrangeiros, eles não podem tomar conta dessa terra, é o que eles provavelmente pensaram. E aí eles começam a escravizar o povo de Israel lá. Então, esse povo começa a sofrer. Esse povo já não era mais um povo tão bem querido ali. Era o povo que sofria, que era escravizado, que trabalhava, que tinha que pagar não só com trabalho, mas pagava com recursos a sua estadia no Egito. Até que um dia, Deus chega para esse homem que nós lemos essa história sobre ele, que é Moisés, e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Lembra que tem uma promessa ao longo desse tempo todo aí. Tem uma promessa desse povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vou tirar o meu povo da casa da servidão. Eu vou livrar o meu povo. Eu vou salvar o meu povo da casa da servidão. Meu povo está sofrendo, eu ouvi. Eu vi a dor do meu povo. Então eu vim resgatá-los. E aí Moisés tem esse episódio aqui que nós lemos. Moisés está lá cuidando das ovelhas do seu sogro, e aí quando ele passa ele vê um arbusto. Esse arbusto começa a pegar fogo, mas o arbusto não se queima, mas ele está pegando fogo. E isso chama a atenção de Moisés, porque ele não entende por que aquele arbusto não está se deteriorando, ele está pegando fogo, ele está em chamas, ele tem que carbonizar. E aí ele se aproxima para ver. Quando ele se aproxima, Deus fala com ele: Moisés, não se aproxime por enquanto, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é uma terra santa. E aí, a Bíblia não deixa muito claro se Moisés de fato tira as sandálias. Mas Deus fala com Moisés exatamente isso que eu estou dizendo a vocês: eu vim para livrar o meu povo. Agora, Moisés, você vai lá em Faraó, porque lá em Faraó eu irei ministrar libertação. E aí é onde a gente encerra o texto dessa noite. O que Moisés estava fazendo para viver essa experiência? Ele estava fazendo algo que a gente entende que é religioso? Não, ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro. Quem que dá o primeiro passo nessa experiência? Quem que se dispõe a viver esse encontro? É Moisés ou é Deus? É Deus. Então Moisés não estava seguindo nenhum método para se encontrar com Deus. Talvez Deus nem fosse algo que Moisés pensasse. Estava vivendo a vida dele. Talvez, a Bíblia não deixa isso claro. E Deus toma o primeiro passo em direção a Moisés, e Deus vai até Moisés e diz a Moisés o que Moisés tem que fazer. Nós não vamos ler, mas a partir desse momento, Moisés vai até Faraó. Acontecem diversos episódios, que é praticamente boa parte do livro de Êxodo, e aí Deus livra
o povo dele do Egito. Esse povo sai, inclusive honrado pelos egípcios, até que em determinado momento Faraó se arrepende, vai atrás deles, e aí acontece o famoso episódio do mar se abrindo, onde o povo passa no seco e é livre finalmente da opressão dos egípcios. Mas o que isso é para contextualizar a mensagem dessa noite, para a gente entender onde que esse texto está localizado na história. Mas o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite a partir desse texto? Qual é a mensagem que Deus tem a nos dizer? Existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade, ela não está sujeita à religiosidade, ela não depende da religiosidade. Pense que a espiritualidade é como andar de bicicleta, e a religiosidade é como se fossem aquelas rodinhas da bicicleta que quando nós somos crianças a gente usa. O que isso quer dizer? Que nós, enquanto seres vivos, criados por Deus, criados pelo amor e a graça de Deus, todos nós somos criados pelo amor e a graça de Deus. Nós temos algo em nós que só cabe Deus. Existe uma sede em nós que só quem sacia é o Espírito do Senhor. E essa sede, ela está em todos nós. Todos nós temos a sede da presença e do amor e da graça e da virtude do Pai. Porém, isso nos faz seres espirituais. Isso nos faz seres espirituais. Porém, alguns, quando vivem uma experiência espiritual, eles tentam organizar a experiência que viveram. Então perceba, essa experiência que Moisés viveu não é uma experiência religiosa, é uma experiência espiritual. Moisés não estava seguindo um rito, Moisés não estava fazendo nada, estava trabalhando. E aconteceu, porém ele é um ser espiritual, ele está vivo, se ele está vivo ele é um ser espiritual, porque o fôlego da vida quem deu foi o Pai, quem deu foi o Pai. Então Moisés, trabalhando, o Espírito de Deus se manifesta e traz uma experiência para Moisés. Essa experiência é uma experiência espiritual. O que faria essa experiência, por exemplo, uma experiência religiosa? Quando Moisés começa, depois dessa experiência, começa a tentar organizá-la de uma maneira organizada, de uma maneira sistemática. Por exemplo, isso é para ficar claro para nós qual é a diferença de espiritualidade e religiosidade. Então, por exemplo, nós estamos numa igreja batista. A igreja batista tem certos princípios, ela crê em determinados posicionamentos. Nós adotamos determinados posicionamentos. Isso é uma experiência religiosa. Ok? Se você for numa Assembleia de Deus, eles vão ter princípios, costumes, a forma que eles enxergam a experiência com Deus, doutrinas, a forma como eles se relacionam com a Bíblia, se relacionam com Deus. Presbiteriana, outras religiões, são organizações onde nós tentamos, nas condições e limitações que temos, organizar uma experiência que é sobrenatural, uma experiência que ela é espiritual, ela transcende. Ela tem alguns autores que falam, ela é inefável, não tem como falar sobre uma experiência sobrenatural. A gente se arrisca porque a gente quer pelo menos organizar um pouco, minimamente, para a gente poder caminhar com uma cabeça orientada. Então, nós já falamos aqui sobre os magos, quando Jesus nasce, por exemplo, aqueles magos não viviam necessariamente uma experiência religiosa, mas eles viveram uma experiência espiritual, sobrenatural. Eles viram a estrela, entenderam pela sensibilidade ao Espírito de Deus que aquela estrela guiava até o Salvador, seguiram a estrela e chegaram aonde Jesus de Nazaré havia nascido, de Maria. Então perceba, essas são experiências sobrenaturais espirituais. A religiosidade é ruim? Não, a religiosidade não é ruim. Eu sou uma pessoa religiosa, nós somos pessoas religiosas porque nós somos racionais e precisamos organizar minimamente as experiências que vivemos com Deus para poder traçarmos a nossa caminhada. Amém? O problema da religiosidade
é quando eu acho que a minha forma de ver a experiência com Deus é a única e a certa. Aí, quando eu vou falar para você do Senhor, ao invés de eu falar do Senhor para você ter uma experiência espiritual com Ele, eu quero que você se converta à minha maneira de ver o Senhor. É aí que mora o B.O. da religiosidade. Ao invés de eu te apresentar Jesus para você viver uma experiência com Jesus, eu te apresento o meu corpo de doutrina. Eu te apresento a minha visão sobre Jesus. E aí, ou a religiosidade pela religiosidade, quando questões, por exemplo, que normalmente as pentecostais tradicionais apresentam, né, sobre cortar cabelo, sobre outras questões, vestidos, homem não ter barba, costumes, né, que normalmente as igrejas pentecostais tradicionais adotam, quando você adota o princípio pelo princípio, quando ele já não tem fundamento, isso é uma religiosidade tóxica, isso é uma religiosidade que precisa, uma coisa é uma pessoa falar assim, não, eu vou fazer a barba porque é mais apresentável estar de barba feita pregando hoje. Outra coisa é eu acreditar que se eu não fizer a barba, eu estou em desobediência a Deus e isso pode trazer males para a minha vida. Então, a religiosidade ela não é ruim, ela é boa, mas existe uma religiosidade tóxica. Mas a religiosidade não é necessariamente a espiritualidade ela é maior que a religiosidade. A espiritualidade é a bicicleta e a religiosidade é só uma rodinha ali para ajudar a gente a viver uma experiência espiritual. Amém? Beleza. Então, o que Moisés vive ali é uma experiência espiritual. O arbusto pega fogo, o arbusto não se queima e ele ouve a voz de Deus e Deus dá uma palavra a ele para poder libertar o povo dele. E ele vai e faz do jeito que Deus orientou. Apresenta certas resistências, mas faz o que Deus orientou. Então, o que nós precisamos tirar desse texto? O que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração a partir dessa experiência? Não existem métodos. E às vezes nós, nessa loucura do extraordinário, como nós falamos aqui no início, a gente perde a beleza do ordinário. Então não existem métodos para fazer Deus se mover, porque Deus está em todo lugar, Deus está conosco nesse momento, e Deus está falando àqueles corações que querem ouvir. Não existem rituais, não existem modelos e nem nada que a gente faça que vá fazer com que Deus faça aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Deus, assim como Ele fez com Moisés, Ele foi até Moisés. E Deus fez com Moisés aquilo que precisava ser feito e disse a Moisés o que precisava ser dito. E Moisés se movimentou em direção àquilo que Deus disse a ele a fazer. E o fato de não haver modelos e não haver métodos não quer dizer que não devamos buscar uma experiência com Deus. A oração, estar com os irmãos, a busca na leitura da palavra, estar na comunidade, conversar sobre as coisas do Senhor, essas coisas nos deixam sensíveis, mais sensíveis, com os olhos mais abertos, com os ouvidos mais abertos e com o coração mais aberto, para poder ser ministrado pelo Espírito de Deus. Quando alguém tem uma experiência sobrenatural, ou uma experiência não necessariamente extraordinária, mas ordinária, isso faz com que nós sejamos movimentados em certas direções. Então perceba, nem só um arbusto pegando fogo é uma experiência espiritual. A mensagem dessa noite, ela traz, se isso ficar gravado no seu coração, a mensagem já cumpriu o seu propósito. Aquilo que é ordinário, aquilo que é do dia a dia, aquilo que é cotidiano, traz consigo uma experiência não necessariamente religiosa, mas traz consigo uma experiência espiritual com o Pai. E que nós estejamos sensíveis a viver essa experiência no dia a dia, na simplicidade da vida, nos encontros. No final dessa mensagem eu vou dar um pequeno testemunho, a gente já está terminando, eu vou falar sobre os 4 pontos aqui, que é onde Deus nos leva a partir de uma experiência. O primeiro ponto é que nós somos reanimados
pelo Espírito de Deus. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós temos o nosso fôlego renovado e a gente é reanimado, o nosso vigor, a nossa alegria são renovadas. Quando nós temos uma experiência com Deus, a gente se sente mais preparado para aquilo que está por vir. O nosso ânimo, nós somos reanimados, nós somos fortalecidos. Quando nós temos uma experiência com Deus, o nosso conhecimento do Pai é ampliado. Então, Moisés sai dessa experiência diferente da maneira como ele entrou nessa experiência. O nosso conhecimento, e a gente já falou aqui sobre a diferença entre entendimento e conhecimento, e entendimento tem a ver com religiosidade, por exemplo, que é quando a gente tenta organizar a experiência que tivemos. Mas o conhecimento, ele está relacionado à experiência com Deus. Então, à medida que nós temos uma experiência com o Pai, o nosso conhecimento sobre a pessoa do Pai é amplificado. A gente passa a conhecer mais ao Pai. A gente não sai de uma experiência com Deus da mesma maneira que a gente entrou nela. Então, a gente é reanimado, o nosso conhecimento do Pai é aumentado, é amplificado e é ministrado em nós uma orientação. Porque a vontade de Deus vai ganhando o nosso coração e a gente começa a perceber aonde Deus quer ir, que é o que aconteceu com Moisés. Moisés é reanimado, porque Moisés, inclusive, a gente não leu aqui, mas apresenta certa luta com Deus para não ir, porque, segundo ele era pesado de língua, não se sabe se Moisés era gago ou se tinha alguma dificuldade na fala, mas ele apresenta uma certa resistência, então a experiência dele com Deus o reanima, a experiência dele com Deus amplia o conhecimento de Moisés sobre quem Deus é, porque Moisés até esse momento era alguém que cuidava das ovelhas, mas depois Moisés vira um legislador. Moisés escreve a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, alguns acreditam que tenham sido Moisés que escreveu. Então ele já não está mais na condição apenas de pastor, o conhecimento, pastor de ovelhas, o conhecimento dele é ampliado sobre a pessoa de Deus, a vontade de Deus é ministrada, então renovo, ampliar os conhecimentos sobre a pessoa do Pai, orientação da vontade de Deus, Deus orienta a ir até Faraó e ele vai, Moisés vai e cumpre o propósito de Deus, e por fim, a experiência com Deus faz com que nós não sejamos apenas aqueles que dão testemunho, mas sejamos uma testemunha. Porque existe uma diferença entre você dar testemunho e você ser a testemunha. Existe uma diferença entre você ler uma carta e você ser a carta. Então a experiência com Deus faz com que nós sejamos uma carta viva, onde aquele ou aquela que nos lê vai poder ler as palavras de Deus escritas em nós. Existe um teólogo, ele é até católico, esse teólogo, mas é considerado talvez um dos maiores teólogos do século XX, o nome dele é Karl Rahner, e ele fala uma frase que é o seguinte, ele fala, no futuro, um cristão, ele vai ter que ser um cristão místico, porque se ele não for místico, nem cristão ele é. O que isso quer dizer? O que é a mística, né? O que é a teologia mística? É a teologia da experiência, que é o que nós estamos falando aqui nessa noite. Nós estamos falando de uma experiência com Deus. Nós estamos falando de você agora chegar na sua casa, por exemplo, conversar com Deus e Deus falar com você. Isso é uma experiência mística. Eu sei que às vezes essa expressão traz outras ideias do misticismo e ocultismo e outras coisas assim, mas não. A teologia mística cristã é uma experiência com o Pai, basicamente. Então quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, se uma pessoa não viver experiências com Deus no seu cotidiano, essa pessoa não conheceu Deus. Ela não é cristã, no sentido de ter um encontro com o Pai. E o Pai está aqui. Moisés não seguiu métodos.
Moisés simplesmente, quando o arbusto pegou fogo, ele parou e ouviu. Então, meu irmão, quando o arbusto pegar fogo, quando você perceber que o Espírito de Deus quer falar com você, ouça. Quando o Espírito de Deus quiser falar com você, não precise ficar fazendo os rituais, que não necessariamente são ruins. Eles nos sensibilizam, como oração, jejum, estar na comunidade com os irmãos. São coisas positivas, nos sensibilizam, mas não necessariamente promovem uma experiência. A experiência, ela vai ser dada quando Deus quiser falar com você. É mais fácil viver essas experiências vivendo a experiência religiosa? Talvez, eu acredito que sim. Mas quando o arbusto pegar fogo, ouça o que o Espírito tem a te dizer. E eu quero te dizer que o arbusto pegar fogo pode não ser uma experiência extraordinária. Pode ser quando você entrar num banho gelado ou num banho quentinho. Pode ser quando você estiver lendo um texto e Deus falar ao seu coração. Pode ser no ônibus. Pode ser dirigindo. Pode ser em qualquer momento. O pastor Paulo, por exemplo, viveu uma experiência espiritual, onde ele se alegrou e trouxe com ele a alegria dessa viagem. Vocês sentiram a alegria no coração dele? Porque eu senti. E ele não necessariamente estava vivendo um ritual, ele estava vivendo a vida. E nessa viagem o Espírito de Deus trouxe a ele uma alegria, uma experiência cotidiana, mas espiritual. O arbusto pegou fogo nessa viagem. E a voz de Deus ecoou no coração do pastor Paulo. E ela trouxe consigo alegria. E ele trouxe, e agora ele não deu apenas um testemunho. Olha, foi muito legal, bacana, que bom, vamos viver isso outras vezes. Não, ele era a carta. Vocês perceberam? Ele foi a carta. Você olhou, ele podia estar falando, mas você via a alegria, você via a sinceridade, você via que foi uma experiência real com Deus. Então, Deus nos convida, por último, também a sermos testemunhas. E para ser testemunha, tem que viver uma experiência com Deus. Porque se não houver experiência, como Karl Rahner falou, a gente só vai dar testemunho. Só vai falar de algo que a gente não está vivendo, que a gente não está sentindo, de um encontro que a gente não conhece. O testemunho de 2 minutos que eu quero dar para a gente encerrar o culto dessa noite é que, olha como Deus faz as coisas. Eu preparando a mensagem de hoje, as mensagens eu nunca preparo num dia só, né? Elas são, enfim, é algo que Deus vai ministrando ao longo de dias. E aí, eu pensei num determinado momento em pregar sobre isso. O tema da mensagem de hoje ia ser a diferença, o tema principal, ia ser a diferença entre dar testemunho e ser testemunha. Mas beleza, fiquei com aquilo no meu coração, depois eu mudei o tema, que é o tema de agora. E aí, conversando com a minha esposa ontem, a minha esposa, isso já aconteceu outras vezes, a minha esposa foi e falou, ela conceituou, sem perceber, exatamente a diferença entre testemunho e entre dar testemunho e ser a testemunha. Aí eu tive uma experiência com Deus. Eu falei, Deus está falando o que Ele quer falar com a igreja amanhã. E aí, com discernimento, eu entendi que esse não era mais o tema principal, mas isso não podia estar de fora da mensagem. Porque o tema principal é a experiência com Deus. Mas a experiência com Deus nos torna cartas escritas por essas experiências. Aí o pastor Paulo, numa situação não combinada, chega aqui hoje e eu nem precisava falar sobre isso, porque ele já foi o retrato disso. E o Espírito vai costurando, vocês percebem a experiência? E ele vai costurando, e ele mostrou na pessoa hoje, no testemunho do pastor Paulo, que não é apenas dar o testemunho, mas ser a testemunha. E aí agora, quando você chegar em casa, ele vai dar mais uma costurada na mensagem. E amanhã e ao longo da semana, ele vai construindo um conceito, uma direção. Então é isso que eu quero chamar a atenção nessa noite. No cotidiano, o Espírito fala. E quando o Espírito falar,
ouça o que o Espírito tem a te dizer. E deixa Deus construir no seu coração a mensagem que Ele quer que você saiba, para que seus olhos sejam abertos, seu coração esteja aberto e você possa viver a vontade de Deus nessa terra e se alegrar com o Espírito do Senhor. Amém?